Graça e paz, irmãos. Estamos aqui juntos mais uma vez, fazendo o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje estaremos começando uma nova sequência de estudos. Estudamos esses últimos meses sobre 1 Pedro e agora vamos estudar de forma temática sobre alguns temas importantes do Reino de Deus, temas que dizem respeito à nossa crença, à nossa fé, à nossa maneira de enxergar o Reino. E o nosso estudo de hoje começa em cima de um ponto extremamente importante da nossa fé cristã, da nossa relação com Deus, com a nossa vida depois que entregamos ela a Jesus, que é o batismo. Então nós vamos falar hoje sobre batismo, ainda que você imagine que você possa saber tudo sobre isso. Eu tenho certeza que tem muitas coisas interessantes que vão acrescentar na sua vida, na sua fé, na sua comunhão com Deus e no seu conhecimento essa noite sobre o batismo. Então, antes da gente começar a leitura da palavra, quero convidar você a orar nesse momento, pedindo para que o Senhor fale conosco através da sua santa palavra. A palavra não precisa de ajuda, ela por si só cumpre todo o propósito de Deus em nossa vida. Às vezes o pregador tem que ficar atento para não atrapalhar o que a palavra quer fazer. Então, eu não preciso ajudar a palavra, ela mesma é autoexplicativa, ela vai cumprir o propósito que Deus destinou para ela. Mas, se de alguma forma, nesse processo, eu puder ser útil a você, por favor, a gente vai estar aberto até, inclusive, a algum questionamento, alguma dúvida, tá? Mas antes vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai querido, obrigado por essa oportunidade que nós temos de conhecer melhor as Tuas Escrituras, ó Senhor, a revelação que nos foi dada a respeito da nossa fé, da nossa relação com Jesus, da nossa vida cristã, que o Senhor possa liberar vida para nós, conhecimento de Ti mesmo, conhecimento das bases, dos fundamentos da nossa fé em Jesus. Nos ensina essa noite, Senhor. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra. Não permita que nada nem ninguém seja impedimento para o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Ó Senhor, sonda o nosso coração. Ó Pai, como diz o salmista na Tua palavra, o salmista, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero convidar você, então, a começar esse estudo. Antes da gente abrir a palavra, no primeiro texto, você pode deixar sua Bíblia Apostos aí, porque a gente vai usar bastante ela hoje. Vários textos precisaremos ler. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a história do batismo de uma maneira geral. Quando nós vamos ouvir falar a respeito de batismo, nós vamos ali começar na Bíblia, lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando falam sobre o batismo. E a primeira pessoa que começa a colocar essa prática no costume da vida judaica é João Batista. Antes mesmo do ministério de Jesus começar, João Batista pregava o arrependimento e o posicionamento com Deus. E ele anunciava o arrependimento, e aqueles que aceitavam se posicionar com Deus, ele os batizava no Rio Jordão. Então o batismo, a partir daquele momento, passou a ser uma demonstração pública de arrependimento diante de Deus, através do ministério de João Batista. Quando Jesus chega e começa a pregar o Evangelho, as boas novas do reino, ele também adota o batismo como sinal visível de arrependimento. E aquelas pessoas então que
se batizavam, eram batizadas, elas estavam testemunhando publicamente que elas estavam arrependidas de sua vida, que elas viveram até aquele momento e estavam dispostas a uma nova vida com Deus. Então o batismo tem esse simbolismo de arrependimento, é muito ligado ao arrependimento. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. A palavra de Deus diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha que interessante, irmãos. Esse texto é o primeiro batismo coletivo registrado, e a Bíblia mostra que a primeira pregação do Evangelho após a descida do Espírito Santo resultou um efeito de quebrantamento por todos aqueles que estavam ouvindo a pregação dita por Pedro. Então, no final da ministração de Pedro, as pessoas quebrantadas chegaram para ele, aquela multidão chegou para ele e falou: O que é que a gente faz diante dessas coisas todas que você pregou? E Pedro dá a deixa, né? Ele fala: Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. E o interessante é que esse texto mostra de forma muito nítida que naquele mesmo dia 3.000 pessoas foram batizadas. O que é interessante nesse texto? É que ele revela que o batismo estava diretamente ligado à conversão dos discípulos. Quando alguém entregava a sua vida a Jesus, essa pessoa era imediatamente batizada. Não tinha esse intervalo que nós temos hoje. Não sei se você já percebeu isso, não só a Igreja Batista, mas infelizmente a maioria das igrejas trata o batismo como uma segunda etapa da vida cristã. A primeira etapa é você levantar a mão, ir na frente num culto, receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você começa a frequentar uma igreja, aí depois que você frequenta a igreja por um tempo, você começa a frequentar a classe dos novos convertidos, e ali você é ministrado sobre os fundamentos da fé, sobre a doutrina cristã, sobre a vida com Deus, e depois de alguns meses de você aprendendo sobre isso, aí você marca a data do seu batismo, e você então é batizado. Não é esse o procedimento mostrado na Bíblia. É interessante isso, né? Esse procedimento de batismo foi uma adaptação que a igreja contemporânea fez para essa geração que nós vivemos hoje. Porque muita gente não sabe o que é ser cristão e muitas vezes, por causa de uma pregação pela metade, a pessoa faz uma decisão pela metade. E como aqueles que estão ali vendo aquelas pessoas se entregarem a Jesus não sabem se elas entenderam mesmo o que estavam fazendo, se elas entenderam o significado da entrega da vida a Jesus,
se converteram de verdade. Como a pessoa fica na dúvida, então a igreja adquiriu o hábito de pegar essas pessoas que entregaram a vida a Jesus na igreja e começar a ministrar na vida delas por alguns meses, para depois desse tempo essas pessoas estarem prontas para ser batizadas. Mas isso é uma distorção do sentido original do batismo mencionado no Novo Testamento. Na Nova Aliança, o batismo não tem esse sentido de segunda etapa, de um nível mais profundo da vida cristã. O batismo era um sinal de que a pessoa estava entregando sua vida a Jesus. A gente substituiu o batismo por levantar a mão e ir na frente da igreja. E essa substituição não é bíblica. Essa atitude da pessoa levantar a mão e ir na frente não é uma atitude que era cobrada pelos apóstolos, pelos pregadores do tempo de Jesus. Pelo contrário, quando alguém pregava o evangelho, a atitude é: quem quer entregar a sua vida a Jesus, venha ser batizado aqui agora. Então o batismo era o sinal da conversão. O sinal da conversão era quando alguém se dispunha a ser batizado. Não é interessante isso? Tanto que quando os fariseus, ao ouvirem a pregação de arrependimento que João Batista pregava, mesmo antes de Jesus, e eles foram até o Jordão serem batizados por João Batista, João Batista deu uma palavra dura para eles, chamando eles de raça de víboras. Quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, aqueles homens estavam indo ser batizados, mas não estavam, de fato, arrependidos dos seus pecados. Então, João Batista os confrontou, dizendo: primeiro se arrependam, depois sejam batizados. E é essa a base do batismo. Por isso é que surgem na história da humanidade, na história do cristianismo, surgem os anabatistas, que foram o povo que deu origem aos batistas, né? A mistura aí dos separatistas ingleses com os anabatistas e com aquele movimento holandês do pastor John Smith, que surgiu a igreja que nós chamamos hoje de Igreja Batista. Então, os primórdios da Igreja Batista, eles remetem ao século XVI, ali 1500 e pouco, quando John Smith está saindo ali da Europa, ali da Inglaterra, com separatistas ingleses e abrindo a primeira igreja batista na Holanda. Aquele grupo que saiu da Inglaterra era chamado de anabatista. E a palavra anabatista significa aquele que batiza de novo. Por que que os cristãos daquele grupo eram chamados de anabatistas? Porque aquele grupo, que era considerado radical pelos outros cristãos da sua época, eles diziam que o único batismo válido era o batismo mediante o arrependimento, que na verdade era apenas um retorno à prática bíblica do batismo. Até então, mesmo os cristãos protestantes da época dos anabatistas, eles batizavam crianças, eles batizavam pessoas que não tinham noção do que estavam fazendo. A prática do batismo infantil era comum no meio evangélico, no meio protestante também. Então, no meio protestante surgiu um movimento chamado anabatista. E esse movimento, ele tinha o pensamento daquelas pessoas, daquele grupo, de que o batismo não podia ser feito sem a pessoa ter consciência dos seus pecados e estar arrependido dos seus pecados. Então, ao se arrepender dos seus pecados
e entregar sua vida a Jesus, aquela pessoa podia ser batizada. Por isso, os anabatistas, ao verem alguém arrependendo-se dos seus pecados, e aquela pessoa já tinha sido batizada quando era bebê, quando era criança, eles batizavam aquela pessoa novamente. Por isso o nome veio Anabatista, que era aqueles que batizavam de novo, aqueles que batizavam novamente. Mas na verdade, porque os anabatistas consideravam que o batismo só tinha valor, só tinha validade se ele fosse um batismo mediante o arrependimento da pessoa. E os outros cristãos chamavam aquele grupo de anabatista de maneira irônica, crítica, zombando daquele grupo, né? Era um tipo de apelido maldoso que aquele grupo recebeu por crer daquela forma. Só que foi uma coisa que ficou tão impregnada na identidade daquele grupo que pegou. Então, deixou de ser um apelido para ser o nome com o qual aquele grupo se identificou. Então, eles saíram daquele movimento anabatista e colecionaram mais um conjunto de doutrinas que os identificaram como um movimento daquela época chamado movimento batista. A Igreja Batista então surgia ali com talvez o principal diferencial de crer no batismo bíblico do arrependimento. E foi algo tão de Deus para aquela geração, que de lá para cá, todas as outras igrejas evangélicas passaram a adotar o batismo mediante arrependimento. As únicas poucas exceções que ainda hoje batizam crianças, mas ainda assim precisa haver a confirmação do batismo quando aquela pessoa fica na idade adulta, né? Então, o movimento anabatista, que deu origem posterior à Igreja Batista, ele trouxe um posicionamento novo no mundo evangélico da sua época, no mundo protestante de sua época. É interessante isso. Então, a Bíblia fala muito sobre o batismo. E, como batistas, nós temos uma tendência também não muito fundamentada na palavra a reduzir o batismo a apenas uma simbologia, um símbolo que deve ser preservado. Eu já ouvi muito isso, que o batismo é um símbolo, que a ceia é um símbolo. A gente ainda vai falar sobre ceia nos próximos estudos, né? Mas o que a nossa declaração doutrinária diz não é que o batismo é um símbolo, mas que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Já a gente vai ler um pedaço da nossa declaração doutrinária que fala sobre isso. Mas como ordenança tem um significado sobrenatural também. E esse significado sobrenatural não pode ser desvinculado do batismo, sob risco de minimizarmos o significado do batismo. O batismo não é apenas um símbolo, o batismo é algo superior a isso. É um vínculo espiritual que é estabelecido na vida de quem o recebe, de quem passa por ele. Então, esse vínculo espiritual com Jesus, da igreja com Jesus, é selado através do batismo. E eu quero compartilhar o que a Bíblia fala sobre isso. O batismo é algo tão forte que o Novo Testamento, por pelo menos 2 vezes, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, falam do Velho Testamento em 2 momentos distintos do Velho Testamento, aonde Deus, de forma simbólica,
mesmo na antiga aliança, fez o seu povo experimentar o batismo, mesmo quando não havia batismo. Então, simbolicamente, sem eles perceberem, aí sim entra a questão do símbolo, porque era antes da prática existir. Mas já no Velho Testamento, Deus libera o significado do batismo de maneira oculta para o povo, fazendo eles passarem sem perceber por um batismo. E aí nós vamos ver essa relação do Velho Testamento com o conteúdo doutrinário do batismo agora em 1 Pedro. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 20. 1 Pedro 3, 20, a palavra de Deus fala: aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía a sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha que coisa fantástica e profunda que está aqui. O texto fala que existe uma analogia na própria Bíblia, onde Deus revela o significado do batismo, já no Velho Testamento. No Velho Testamento, quando ainda não havia batismo, quando ainda não havia fé em Jesus, havia apenas a sombra daquilo que viria a acontecer ainda. Deus, durante o dilúvio, no período do dilúvio, quando ele mandou que Noé construísse aquela arca, e os animais entraram ali, e apenas 8 pessoas de toda aquela geração que estava viva ali em Noé, apenas 8 pessoas foram salvas. 8 pessoas.